bem-vindos aos bastidores do poder. Eu, Francis Carvalho, estou aqui para mergulhar junto com vocês a fundo nos absurdos que acontecem nos bastidores da política, enquanto você está aí distraído. Então se prepara, porque hoje tem treta. Eu vou começar nada mais nada menos do que o escândalo do ministro, não sei se você ficou sabendo, mas o ministro dos Direitos Humanos pega essa informação, Silvio Almeida, adivinha só, ele foi acusado de abuso. E o que o governo fez em resposta? Ele trocou esse ministro por uma ministra que tem histórico de problemas com a justiça, gente. Sim, é como se a gente trocasse uma maçã podre por uma laranja estragada. É mais ou menos isso. Então, qual é a mensagem que o governo está passando para nós? Que é só fazer um jogo de troca para que tudo continue como está. Tipo assim, não muda nada. Essa foi uma das primeiras tretas, né? Essa troca, ela não é só uma mudança de pessoas. É uma estratégia para desviar a atenção dos verdadeiros problemas. Eles não resolvem o problema em si, apenas mudam o cenário. Enquanto isso, o povo fica na plateia assistindo que comendo sua pipoquinha a essa comédia de erros e acreditando que está sendo feito algo de verdade. É como se estivéssemos assistindo a um espetáculo de mágica, sabe? Onde o truque é esconder a verdade. E nisso, gente, o atual governo é campeão, né? Esconder a verdade. Trapacear, enganar, iludir, nananana. Agora a gente vai pro assunto das queimadas e o descaso com tudo isso, né? Nós não podemos deixar de dizer que o governo está basicamente fazendo nada em relação a isso. O Brasil está coberto por uma nuvem de fumaça. As pessoas estão morrendo, gente, por inalação dessas fumaças. Terras queimadas, um desastre ambiental sem precedentes. E o que nossos gestores fazem? Nada, absolutamente nada, neca de pitibiriba. Eles estão mais preocupados em meter a mão no seu bolso do que apagar o fogo. Acredito nisso. Agora vamos refletir aqui, tá? Vamos refletir só um pouquinho. Se o governo realmente estivesse preocupado com o meio ambiente, ele estaria investindo em tecnologias para combater essas queimadas. Isso não é de hoje que acontece, mas a proporção ela é gigantesca. Ou seja, ele poderia estar monitorando as áreas de risco e punindo os responsáveis. Mas não, eles preferem olhar para um lado e deixar a situação se agravar. Isso é um claro sinal de que, para eles, a crise ambiental é uma oportunidade para aumentar a sua receita, não uma urgência a ser resolvida. Pegue essa informação. Vocês acham que já acabou tudo isso? É só dessa semana. Não, tem mais um. O confisco do dinheiro. Essa é quentíssima, saiu agora no finalzinho da semana. É a cereja do bolo, é a ideia genial de confiscar 8,5 bilhões de contas inativas e 12 bilhões de depósitos judiciais. Enquanto você dormia, o governo Lula, o Lulinha, organizou essa pequena articulação de madrugada. Eles são rápidos, né? Gente do céu. Só que assim, ó, eles são rápidos só para roubar o dinheiro. E se você esquecer de resgatar, adeus grana. É como um vale-noite do governo. Enquanto você dorme, eles vão lá e catsminhau, entenderam? Então pensa bem. Eles fazem isso enquanto você está ocupado com o seu trabalho, suas contas e sua vida. E aí, quando você percebe, já era. É quase como uma operação ninja para pegar sua grana sem que você perceba. E o pior é que o dinheiro confiscado geralmente não volta para onde deveria. E sim, é usado para cobrir buracos no orçamento que eles mesmos criam. Até porque quem nós temos cuidando desse ministério? Haddad, que não entende nada, entenderam? Chega a ser ridículo a situação que a gente enfrenta. E aí eu não posso deixar de falar do desfile de 7 de setembro, um orgulho nacional que virou uma piada no governo Lula, né, gente? Então, o desfile que aconteceu. O Lula decidiu fazer um desfile grandioso. Mas o povo não foi. Gente, não tinha praticamente ninguém assistindo. E eles gastaram 29% a mais que em 2022. Tudo pra quê? Pra uma festança sem o povo. E é o seguinte, é um absurdo o desperdício de dinheiro público quando a população tá lá fora o quê? Lidando com os problemas, trabalhando e batalhando. Então o desfile foi uma verdadeira celebração da elite política, com a presença de figuras como Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco e Tananaus, entendeu? Quem pagou essa conta? Você. E ainda estamos na expectativa de que eles vão fazer algo útil com o nosso dinheiro. Não, gente, é assim, ó. É como se a política se transformasse em um grande espetáculo para os ricos e poderosos, sendo que o discurso deles era bem outro, né? Para ver que eles não fazem aquilo que eles defendem. Então, enquanto nós pagamos a conta, eles usufruem de todos os benefícios. E
E aí, a história tava ruim, né? Bom, confisco de terras. Já ouviu essa? Então pega agora a tua pipoquinha e presta atenção. É de ficar, gente, totalmente aqui fixado. As queimadas ocorreram soltas e o que o governo faz? Ele estuda confiscar as terras atingidas por essas queimadas, sim. Alegando que esses incêndios são criminosos. Ou seja, se a sua propriedade for atingida pelo fogo, o governo pode simplesmente tomar suas terras, mesmo que você não tenha culpa nenhuma, entenderam? Ele está estudando confiscar as tuas terras. Como é que vai provar que foi um incêndio criminoso, gente? Vamos parar para analisar isso? A ideia de confiscar terras é uma forma de expandir o controle do Estado sobre a propriedade privada. Socialismo. Aproveitando-se da situação para avançar suas próprias agendas, gente. Em vez de resolver o problema dos incêndios e punir os verdadeiros responsáveis, eles preferem usar isso como uma desculpa para quê? Para aumentar o seu poder. Isso pode afetar diretamente milhões de brasileiros que perderam sua propriedade devido a fatores fora do seu controle e que o governo deveria estar pensando em como resolver, mas não, ele está pensando em como confiscar. E o mais irônico é que ao invés de focar em medidas preventivas e eficazes, o que ele faz? O que o governo faz? Ele escolhe confiscar as terras como se isso fosse uma solução. Isso não resolve o problema e ainda viola direitos fundamentais de propriedade. É como se a gente jogasse a gasolina na fogueira e depois tentasse apagar o fogo com um balde furado. Tá entendendo o jogo? É de se indignar, né? Eu não sei como é que pode. A cada semana que passa eu penso, não, agora deu. Não, piora. E é por isso que eu tô aqui pra te informar. Então é o seguinte, gente. Isso tudo afeta diretamente todos nós. Tu acha que o nosso dinheiro vai pro bolso de quem? Deles. Nós vamos vendo alta dos impostos, serviços públicos piorando e o Brasil queimando literalmente. E agora, além de tudo, a gente corre o risco de perder as terras, ou seja, as pessoas correm esse risco. A sua falta de consciência política coloca essas pessoas no poder. E se você não prestar atenção, todos nós pagaremos essa conta. Então é o seguinte, se liga aqui nos bastidores do poder, porque a gente te mostra o que a mídia esconde. Então vamos parar de ser feitos assim de trouxa, sabe? E começar a cobrar de quem está lá em cima. Senão, meu amigo, a festa continua e o povo fica para trás. Então fica ligado. Porque, gente, não tem. O Brasil é incrível. Não podemos deixar nas mãos dessas pessoas desta forma. Eu tô aqui para contribuir, pra gente se ajudar e a gente transformar esse país. Então não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe do que acontece nos bastidores da política. Semanalmente eu apareço aqui fazendo um resumão das principais notícias da política, fazendo uma análise de como isso afeta a nossa vida diretamente, mas diariamente eu trago aqui alguns videozinhos pra gente começar a se ligar e entender que política é uma questão de consciência, é fundamental que a gente entenda o processo para que a gente não caia em falácias e para que a gente não seja enganado por políticos oportunistas. Até a próxima, um beijo pra vocês, inclusive tem grupo VIP, enfim, tem muita coisa. Até mais!